fiz curso, né, de como preparar uma pregação, tudo, e a primeira coisa que o Bruno falou no curso: não é para falar que está nervoso. Mas não tem como, irmãos, eu estou muito nervosa. Mas o Senhor ministrar algo em meu coração, e da mesma forma que falou comigo, eu quero transmitir para a igreja e que Deus fale ao seu coração também, amém? Abra sua Bíblia em Neemias 6, a partir do versículo 1. Neemias 6, a partir do versículo 1. Que diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, Quara e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra, para encontrar-me com vocês, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Nada disso que diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei dizendo: fortalece agora as minhas mãos. Pode se sentar? Para entendermos a história de Neemias, precisamos voltar a uns anos antes da reconstrução. Jerusalém não estava destruída por acaso. O povo de Judá havia se afastado de Deus mesmo depois de receber a lei. Eles passaram a adorar outros deuses, praticaram injustiça, rejeitaram os profetas que Deus enviava e quebraram a aliança com o Senhor. Durante muitos anos, Deus chamou aquele povo ao arrependimento. Mas eles ignoravam os profetas que Deus mandou, Isaías, Jeremias, porque o povo estava com o coração endurecido. Então Deus permitiu que Babilônia entrasse, invadisse aquela cidade e destruísse tudo. Destruiu o templo, destruiu as portas ficaram em chamas, a cidade estava completamente em ruínas. E o que era uma cidade forte, conhecida uma cidade forte, passou a ser uma cidade de vergonha e humilhação. Depois de 70 anos, aqueles que não morreram foram para o cativeiro, foram para o exílio. Depois de 70 anos, Deus começou a restaurar o templo. Deus começou a promessa que tinha de restaurar o templo, a cidade. Aqueles que sobreviveram voltaram para Jerusalém. Zorobabel reconstruiu o templo. Esdras reconstruiu ali a espiritualidade do povo, mas a cidade continuava em ruínas. A cidade continuava destruída. E é nesse momento que surge Neemias. Neemias vivia na Pérsia. Ele era copeiro do rei, um cargo importante no palácio. E quando o seu irmão Anani voltou, o Neemias perguntou para ele: como é que está Jerusalém? E ele falou: as portas estão queimadas, o templo a cidade está destruída e o povo ainda está em vergonha e humilhação. Aquilo entristeceu tanto, a Bíblia vai dizer que aquilo entristeceu tanto o coração de Neemias, que quando ele ouviu essas coisas, ele sentou, chorou e passou dias lamentando, jejuando e orando a Deus dos céus. Quando ele soube como estava o povo de Deus, Neemias passou dias e dias. E
historiadores vão dizer que foram 4 meses que Neemias passou orando, jejuando, se preparando e planejando, porque o Senhor encontrou em Neemias o coração disponível para reconstruir aquela cidade que estava destruída. Mas não bastava somente ter um coração disponível, ele precisava estar preparado. E foi nesse momento, durante 4 meses, que mesmo com o coração angustiado, Neemias foi orar ao Senhor, Neemias foi jejuar e Neemias foi planejar. Porque se Neemias não tivesse feito isso, a primeira adversidade, Neemias tinha recuado. Ele não ficou 4 meses parado. Deus confiou em Neemias para reconstruir o templo e Neemias não simplesmente se acomodou. Ele confiava em Deus, mas ele foi fazer a parte dele. Qual foi a parte dele? Se preparar. Buscar em Deus o que era para ser feito. E é isso que nós precisamos fazer. Aqui Neemias já nos ensina que para nós entrarmos em um ambiente de guerra espiritual, nós precisamos nos preparar. Não importa o tempo, nós precisamos orar, jejuar, planejar, porque nós não sabemos o que vamos encontrar lá. Antes de Deus preparar Neemias para reconstruir a cidade, ele começou a preparar o seu coração. E é por isso que nos frustramos muitas vezes, porque entramos em ambientes de guerra espiritual despreparados. Não oramos, não buscamos e confiamos que Deus vai fazer e pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas o Senhor espera de nós uma busca. O Senhor espera de nós um compromisso com Ele. O Senhor espera de nós um propósito com Ele. E foi isso que Neemias fez. Neemias nos ensinou que jejum e oração é reconhecer a dependência de Deus. Ele não confiou apenas na força do seu braço, mesmo tendo recursos do reino. Ele atraiu a providência do céu. Neemias foi para Jerusalém. E Neemias não falou para ninguém. Antes de Neemias falar o que ele foi fazer, Neemias foi sondar a terra. Ele se preparou e quando ele chegou na cidade, após 3 dias, a Bíblia vai dizer que ele foi sondar a terra. E ele foi ver como que estava. Depois ele chegou e convocou o povo e disse: vamos reconstruir os muros. E o povo viu ali um socorro, uma ajuda. Não, tanto é que eles vão falar: vamos nos preparar para começar a construção. O povo se alegrou e disse, a Bíblia vai dizer que ele diz: vamos nos preparar para começar a construção. Neemias em nenhum momento ele pensou que ele faria aquela obra sozinho. Ele chegou já convocando o povo, porque Deus envia ajuda. Às vezes nós pensamos: como que nós vamos conseguir fazer? Como que nós vamos entrar nessa guerra espiritual? Como nós vamos entrar nessa obra? Mas o Senhor, Ele envia socorro, Ele envia ajuda. Neemias não reconstruiu sozinho, ele chegou já convocando o povo. Mas teve opositores que queriam impedir a obra de continuar, de acontecer. A Bíblia vai falar que quando Sanbalat soube que estavam reconstruindo os muros, ele ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras na construção daquele monte de entulho de pedras queimadas? E o que me chamou a atenção nessa parte é que só o tempo que eles ficaram presos no exílio foram 70 anos. Então pensa quantos anos
ficou destruído. Todo mundo passava, todo mundo olhava, os muros estavam no chão, a cidade estava em ruínas. E ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. Está lá no chão, está destruído. Aí Deus levanta uma pessoa, um coração disponível e diz, ao invés de dizer, vamos ajudar, começa a oposição. Para que vai reconstruir os muros? Deixa como está, a cidade estava uma vergonha, o povo estava sendo humilhado, porque estava uma bagunça, qualquer um entrava, qualquer um saía. Deus confiou em Neemias, mas os opositores não queriam que a obra continuasse. Depois de ver que os muros estavam quase concluídos, Sanbalate perceberam que não iriam impedir a obra pela força, então eles mudaram a estratégia. Eles enviaram um convite a Neemias dizendo, venha, vamos nos encontrar. Aparentemente era um convite para conversar, mas Neemias discerniu aquilo como uma armadilha. E a Bíblia diz, tentavam irem fazer mal. E o inimigo ele continua usando a mesma estratégia. Se ele não consegue destruir você, ele tenta distrair você. Se ele não fizer que você abandone a fé, ele tenta fazer você perder o foco. As distrações nem sempre parecem pecado. Às vezes elas se disfarçam de oportunidades, opiniões, convites, relacionamentos, preocupações ou até discussões desnecessárias. O objetivo é o mesmo: fazer você mudar a rota, fazer você parar. Mas quando aqueles mensageiros chegaram e falaram, Neemias, desça daí, porque Sanbalate quer conversar com você. Neemias já havia preparado o povo, porque eles queriam a todo custo parar a obra, queriam matar Neemias. Neemias falou, um povo trabalha uma mão na obra, outra com armas e guardas de dia e de noite vigiando. Uma mão na obra, outra com armas e de dia e de noite vigiando. Então Neemias não estava desapercebido. Neemias estava entendendo o que estava acontecendo. Quando chegaram e disseram para Neemias, desça daí, vem conversar com Sanbalate. Neemias disse, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Neemias ainda vai dizer, por que eu iria descer até aí para conversar com você? Neemias não deu satisfações. Neemias não disse, eu estou ocupado, eu não posso descer. Neemias não foi discutir com Sanbalate, ele não foi discutir com ninguém. Neemias continuou com a mão na obra. Ele não desceu para discutir com ninguém. Ele não falou, eu não vou até aí, calma aí que eu vou aí, eu vou conversar com eles, vocês continuam aí. Neemias sabia o que ele estava fazendo. O rei deu uma ordem para Neemias. O rei fez uma pergunta para Neemias: quando você vai, quando você volta? Neemias tinha um foco, ele não podia ficar estacionado, porque opositores não queriam que a obra fosse concluída. Neemias precisava finalizar a obra, porque foi para aquilo que Deus o chamou. Neemias simplesmente poderia ter descido. Calma aí, gente. Vocês continuam aí? Porque a Bíblia vai falar que eles já tinham levantado os muros. E eles já estavam fechando as brechas. Ele poderia simplesmente descer e falar, não, vamos conversar, o que está acontecendo, o que vocês querem. Mas Neemias entendeu que o propósito do Senhor na vida dele e daquele povo era maior. Neemias não ficou de conversa fiada. Neemias não desceu para dizer, não, Neemias ele continuou a obra que o Senhor confiou na mão dele. Quantas pessoas começaram uma grande obra, mas pararam porque deram atenção mais às críticas do que à voz de Deus? Nós temos nos jovens, muitos jovens, se não metade dos jovens, que vêm sozinhos para a igreja. Sozinhos.
tocar nisso, porque eu sei, imagino o quanto é difícil. Eu tive a minha mãe. Minha mãe, uma mulher de oração, tudo que acontecia, às vezes eu até me irritava, porque qualquer coisa ela vai orar. Vai orar. Já orou? Vai orar. Então, eu imagino que é o ambiente que esses jovens estão e tendo que continuar uma grande obra. E dentro da sua casa tem opositores. Tem pessoas dizendo: para que você vai para a igreja? Fazer o quê? Fica aqui, vai ter um samba, vamos numa festa, vamos fazer alguma coisa. Isso estava no meu coração. Mas o Senhor tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje, jovem. Aleluia. Hoje Deus procura homens e mulheres, jovens, que tenham essa mesma convicção. Eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. A maior vitória de Neemias não foi reconstruir os muros, foi permanecer no propósito, sem permitir que as distrações o afastassem daquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Sanbalat não desistiu mesmo depois de Neemias ter falado que estava fazendo uma grande obra. Mas eu entendo, e depois vocês podem me corrigir, Neemias estava ficando cansado. Por quê, irmão? Porque eles enviaram uma carta para Neemias e Neemias enviou uma resposta para eles. Só que no versículo 9, Neemias fala: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos, não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Talvez Neemias se encontrava já desgastado, porque desde que ele começou a reconstruir os muros, os opositores, os inimigos, as distrações estavam tentando ali paralisar ele. Só que ele fez uma oração e disse: Deus, fortalece agora as minhas mãos. O nosso tema do nosso congresso, ele diz que nós não somos como os que retrocedem. Só que muitas das vezes nós nos cansamos porque a nossa carne é fraca. E é por isso que o Senhor fala: fortalece o Espírito. Mas eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Neemias estava fazendo uma grande obra a qual ele não poderia parar. Ele diz: o Senhor é bondoso comigo, ele irá me ajudar. Neemias tinha convicção, mas quando ele sentiu o peso, a opressão, ele disse: Deus, fortalece agora as minhas mãos. Eu não sei de que forma que você entrou aqui, mas o Senhor é o Deus que está neste lugar. E se precisar dizer: Deus, fortalece agora as minhas mãos, porque eu preciso terminar essa obra. O Deus do céu se faz presente neste lugar. E Ele tem força, Ele tem renovo para a sua vida. Basta uma oração. Neemias concluiu a obra em 52 dias. O prazo que ele havia falado para o rei Artaxerxes. Ele foi e voltou e concluiu a obra. E o nome do Senhor foi glorificado. Você tem entendido essa palavra? Ela falou muito comigo. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. E eu me peguei dias e dias orando isso. E eu disse: Senhor Deus, tem coisas que é urgente. E o agora de Deus, o age de Deus, ele é tremendo. Tanto é que quando Neemias vai orar, a oração que ele faz é: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso,
e obedecem. Deus é grande, Ele é terrível e Ele se faz presente em nossas vidas. Se coloque de pé, quero orar por você e finalizar. O Senhor possa ter falado ao seu coração, assim como falou do meu. E se tem alguém aqui nessa noite que precisa de forças do alto, comece aí pedir para o Senhor: Deus, eu preciso que o Senhor fortaleça as minhas mãos. Porque talvez você não esteja reclamando, mas o peso está grande, a opressão está grande. E a palavra do Senhor diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Senhor eterno Pai, Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra em que o Senhor colocou no meu coração, Pai. O Senhor ministrava em meu coração que nós estamos em uma grande obra a qual nós não podemos descer, nós não podemos parar em não, Jesus. Pai, disputa cada vida que esteve aqui neste lugar, que o Senhor possa de uma forma especial falar a cada coração, fortalece agora aquele que de repente entrou aqui cansado, aquele que de repente entrou aqui com o coração angustiado, Pai. O Senhor é grande, temível e misericordioso. Então, Jesus, nessa noite eu clamo, é a última terça desse mês, mas nós estamos nos aproximando, Pai. Jesus querido, para os trabalhos que continuem, então fortalece nossas mãos. Jesus querido, que nós venhamos estar na torre da vigilância, que nós venhamos orar, Jesus querido, jejuar, buscar a tua face, para quando nós entrarmos em um ambiente de guerra, Pai, nós sabemos que a tua mão bondosa estará sobre nós, Pai. Reveste-nos com a tua glória, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. É no teu nome que eu te louvo. Amém. As palmas